Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do processo seletivo de 2024, tá? É a questão do primeiro exame de qualificação, a questão número 8. A questão diz assim: como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaff, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância, né? Que a gente não sabe qual é. O gerador A contém uma carga mais que. Então, o gerador A contém uma carga mais que positiva. E o gerador B, uma carga mais 2Q, com Q maior que zero. Ótimo. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico produzido pelos geradores no ponto médio. Pessoal, isso aqui é importante, no ponto médio entre eles. Ou seja, essa distância aqui, da carga A até o ponto P, é a mesma que a distância da carga B até o ponto P. Eu vou chamar essa distância de D, só para ficar padrão, ok? Distância D. Pessoal, aqui é importante a gente lembrar algumas coisinhas em relação ao campo elétrico. Por exemplo, se a gente tem uma carga positiva, o campo elétrico, gerado é um campo elétrico de afastamento. Campo elétrico de afastamento. Essas aqui são as linhas, tá? Se eu tenho uma carga negativa, o campo elétrico é de aproximação. Tá? Essas coisas são importantes quando a gente está estudando o campo elétrico. Porque, nesse caso, a carga positiva geradora QA vai me gerar um campo elétrico A. Eu vou desenhar esse campo elétrico de vermelho, tá? Ele vai me gerar um campo elétrico A. Vou até botar mais grossa essa linha. Aqui. Vai me gerar um campo elétrico A. Para cá, ó. Um campo elétrico A. Vou colocar aqui. Campo elétrico A, de afastamento, porque em relação ao ponto P, o campo elétrico está se afastando aqui, ó, se afastando em relação a A. E também vai gerar um campo elétrico B, o campo B é positivo também, então também vai gerar um campo elétrico. Por que eu estou desenhando maior? Porque a carga aqui, ó, do B é maior, ela é até o dobro, né, do tamanho do A. Então, eu vou desenhar aqui, ó, campo elétrico B. Campo elétrico B. Então, o campo elétrico A está indo da esquerda para a direita e o campo elétrico B está indo da direita para a esquerda. Eles são opostos, ok? Bom, pessoal, também era importante a gente lembrar que o campo elétrico é igual a K, que é a constante, vezes Q, que é a carga, dividido pela distância ao quadrado. Porque a gente consegue descobrir o campo em A. O campo em A vai ser igual a quem? K vezes mais Q, dividido pela distância até o ponto P ao quadrado, que nós chamamos de D. E quem é o campo B? O campo B vai ser igual a K, que é a constante, vezes o Q, que é 2 vezes Q, que a gente também recebeu essa informação do problema, dividido pela distância. Porque era ponto médio, então nós chamamos de D e D, tá? Para poder facilitar. Então, pessoal, se eu botar o D em evidência aqui, o 2, vai ficar quem? KQ sobre D quadrado. Quem é KQ sobre D quadrado? Não é o EA? EB vai ser igual a 2 vezes EA, tá bom?
Então, EB igual a 2 vezes EA, o campo elétrico em B é 2 vezes o campo elétrico em A. Então, quando ele pede o campo elétrico resultante em P, campo elétrico resultante em P, e eu tenho vetores opostos, vai ser a subtração desses vetores, o campo B menos o campo A. Então, o campo elétrico resultante, se eu tivesse que calcular o valor, né? Seria o campo B, 2EA menos EA, seria 1EA, ou seja, seria KQ sobre D ao quadrado, certo? Vou fazer aqui para vocês. Campo B vale 2EA, EA vale EA, então 2EA menos EA vai ser igual a EA. Então, o campo resultante vai ser KQ sobre D quadrado. Para qual direção e sentido, pessoal? Se o campo B é maior que o campo A, ele vai estar na direção da direita para a esquerda, ou seja, resposta letra C, porque ele é maior, ele vai ter esse valor aqui, KQD quadrado. Porque quando eu fizer campo B menos o campo A, vai vencer para o lado mais forte, né? Mais forte entre aspas. Então, a gente coloca aqui para o campo maior, vai estar da direita para a esquerda. Então, a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Questão número 9, a questão diz assim. A foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, conectados em um protoboard base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha indicado pelos retângulos amarelos estão em curto, formando os nós do circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Se R1 vale 150 kΩ, R2 igual a R3, que é 100 kΩ. A corrente elétrica que passa pelo resistor R1 será de... Bom, pessoal, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui, eu fiz o desenho novamente, tá? Para a gente ir encontrando o valor da resistência equivalente, tá bom? Então, esse circuito eu redesenhei aqui, que a gente costuma ver mais nos livros, né? Então, a gente tem uma bateria aqui de 5 volts, a gente tem um U de 5 volts, certo? Então, eu tenho o meu U igual a 5 volts. Eu tenho uma resistência aqui de 150 kΩ. Aqui, 150 kΩ. Aqui eu tenho 100 kΩ. Eu ainda não vou abrir o quilo não, tá, pessoal? Vou deixar para abrir no final. 100 kΩ. Então, o que acontece, pessoal? Os circuitos, de forma geral, a gente está vendo aqui que eles estão em paralelo e o R1 está em série com esses dois em paralelo, né? A gente tem uma corrente elétrica saindo aqui, a gente tem um I passando por aqui, passando pelo resistor de 150, aí chega aqui, ele se divide, vai para cá e depois retorna, certo? Então, a gente tem essa corrente aqui. Ele quer saber justamente qual é a corrente que passa pelo resistor R1 de 150 kΩ. A corrente que vai passar por ele vai ser a corrente que vai sair daqui, ela não vai se dividir. Mas para a gente poder descobrir essa corrente aqui, a gente tem que transformar todos esses resistores em um só resistor, que nós chamamos de resistor equivalente, tá? Então, quando a gente tem 2 resistores onde a corrente elétrica se divide, nós temos uma série, temos um resistor paralelo, tá? Temos resistor paralelo, associado em paralelo. Então, o que a gente tem aqui? Como que faz a associação de resistor em paralelo? Resistor equivalente, pessoal, resistor equivalente é o produto dividido pela soma, quando a gente faz de 2 em 2. É o produto, então no caso aqui a gente está falando de R2 e R3, R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. A gente vai ter 100 kΩ vezes 100 kΩ dividido por 100 kΩ mais 100 kΩ. Então, a gente vai ter 100 vezes 100, 100 vezes 100 vai dar 10 a quarta quilômetros ao quadrado, dividido por 100 mais 100, 200 quilômetros. Então, aqui, ó, quilômetros, corta aqui, 10 a quarta, ou seja,
dividido para 200 vai dar 50 kΩ. Ah, mas eu não lembrava desse negócio de produto pela soma. Não tem problema, pessoal. Os dois resistores eram iguais, então fica mais fácil ainda. Você pode usar resistor equivalente, vai ser igual ao valor do resistor, dividido pelo número de resistores iguais, né? Então, aqui vai ser 100 kΩ dividido por 2, que vai ser igual a 50 kΩ. O resistor equivalente entre esses dois. Quer dizer que esses dois eu transformei em um só de 50 kΩ e mantive o de 150 kΩ aqui do lado, tá bom? Bom, agora eu tenho uma série, né, pessoal? Em série é mais fácil, é só a gente somar os dois resistores, não tem que fazer produto pela soma. Então, 150 mais 50, 200 kΩ. Ótimo, pessoal. Então, eu tenho o U, eu tenho a resistência equivalente total, que é 200 kΩ, e eu quero descobrir a corrente que sai aqui. Não é isso? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Muito simples. A primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Quem é U? U, 5 volts. A unidade do U é volts. R é quem? A resistência equivalente que eu encontrei. Pessoal, 200 kg, agora tem que abrir esse quilo. Quilo é 10 ao cubo, prefixo 10 ao cubo, tá bom? Vezes a corrente. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, tá? Então, vamos lá. 5 dividido para 2. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou botar 200 vezes 10 ao cubo. Esse 200 eu posso chamar de 10 ao quadrado. Então, fica 10 ao quadrado, 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, que vai dar 5 sobre 2, vai dar 2,5 vezes 10. 2 mais 3, 5. Positivo. Quando ele for subir, vai subir negativo. Menos 5 amperes. Só que ele quer em menos 6. Então, eu vou puxar uma casa para cá. Vai dar 25 vezes 10 a menos 6 amperes. Resposta, letra C. Letra C. Por quê, pessoal? O micro, o prefixo micro, deixa eu botar aqui, o prefixo micro é 10 a menos 6, tá? Então, por isso que eu puxei a casa para o lado para substituir aqui por 10 a menos 6, que é o prefixo micro, tá? Então, corrente vai ser igual a 25 microampere. Tá bom, pessoal? Entenderam direitinho? Bom, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Questão número 15. A questão diz assim: um carro movimentava-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo indicados na figura 1. Aqui, padrão de pingos. Entre as curvas no gráfico da figura 2, um gráfico posição por tempo, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, que é o que está aqui, conforme a indicação da seta 1, e também assuma que o intervalo de tempo entre os pingos seja o mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte, o que a gente tem que observar aqui? Isso aqui é um gráfico espaço, espaço, posição por tempo, tá? Um gráfico posição por tempo. Nós temos aqui que descobrir se esse movimento é uniforme ou uniformemente variado. Pessoal, olha só. O que está acontecendo aqui? A gente tem que observar o padrão, né? Os pontos eles estão mais espaçados aqui no começo, mas o intervalo de tempo entre os pingos é o mesmo. Então, o que acontece? Aqui, isso aqui indica que aqui no início, ó, ele está mais rápido. Ele está mais rápido. E já aqui no final, ó, ele está mais devagar. Está mais lento, certo? Está mais devagar. Então, o que acontece, pessoal? Quer dizer que o seguinte, ele está freando esse veículo. Olha só os espaçamentos. Para ser uniforme, os pontinhos estariam com distâncias iguais, intervalos de tempos iguais.
Aqui a gente já sabe que trata de um movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. O que a gente tinha que observar aqui se ele era retardado, né, ou acelerado. Se ele estava acelerando, se ele está freando. Mas se ele começa rápido e ele vai diminuindo a velocidade, ele está o quê? Ele está freando. Nós temos que analisar a função horária do movimento uniformemente variado, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Pessoal, isso aqui é o quê? É uma função do segundo grau. Então, quer dizer que isso aqui obrigatoriamente vai me dar uma parábola, ok? Vai me dar uma parábola com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Se não é uniforme, pessoal, eu já poderia descartar a B, a C e a D. A C está parada aqui, né? A mesma posição durante o passar do tempo. Por quê? Porque o gráfico é movimento uniformemente variado, tem que me dar uma parábola, só pode ser a A ou a E, isso que a gente tem que analisar. Se o gráfico, se fosse um padrão aqui de repetição bonitinho, seria movimento uniforme, a gente faria a análise que a gente vai fazer agora, mas nesse caso não, tá bom? Então, a gente tem a parábola com concavidade para baixo e a parábola com concavidade para cima. Quando a concavidade é para baixo, a aceleração é menor que zero, aceleração negativa, né? E quando a concavidade é para cima, aceleração maior que zero, aceleração positiva, tá? Então, o que acontece? A gente não acabou de concluir que ele está freando, que ele está indo mais rápido, depois está parando? Ele está freando? Se ele está freando, pessoal, a aceleração é contrária ao movimento, ou seja, ela é negativa. Ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo, porque a aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Ele está diminuindo a velocidade em função do tempo. Então, se ele está diminuindo a velocidade em função do tempo, né? Então, o que vai acontecer? A aceleração é negativa, tá bom? Se a aceleração é negativa, a parábola tem concavidade para baixo, tá bom? Então, é isso que a gente tinha que analisar. A parábola está com concavidade para baixo. Eu poderia dar continuidade a ela aqui, ó. Mas ele fez uma meia parábola, tá bom, pessoal? Vou apagar aqui, para não confundir vocês. Você vai falar assim, isso aqui é uma parábola onde? É uma curva, é uma parábola, tá? E isso aqui é uma parábola que teria uma continuação para cima. Meia parábola também, tá? Então, nesse caso, seria esse trecho aqui, ó. Só que tá com uma angulação um pouquinho diferente, né? Seria aqui, ó. Tá? Seria o A. Ou seja, resposta à letra A, né? Que corresponde à curva A, que tem concavidade para baixo e aceleração menor que zero. Então, pessoal, é uma questão de análise, não tinha cálculo, mas era importante lembrar, né? Que o movimento uniformemente variado, a função dos espaços é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e, consequentemente, uma parábola, tá bom? Questão número 17, a questão diz assim: uma das modalidades de skate é o bowl, disputada em um espaço em formato aproximado de bacia. Supondo um bowl com profundidade de 2,45 metros, qual a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo? Bom, pessoal, vou fazer um desenho aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Tá aqui o desenho, né, da bacia. Então, ele fala que o skatista, ó, vai partir daqui, ó, num ponto mais alto, né? Mas vai partir do repouso, ou seja, com a velocidade inicial igual a zero. Ele diz, ó, que o ponto mais alto, né, o ponto de maior profundidade é 2,45 metros. Então, pessoal, se ele está falando de altura, está falando de velocidade, a gente já pode pensar aí em energia mecânica, tá? Energia mecânica no ponto A, energia mecânica no ponto B. Ele não está falando aí de atrito, né? Ele não está falando de forças dissipativas
né? Então, nem de energias dissipativas. Então, consequentemente, esse problema a gente pode interpretá-lo como que se trata de um problema de conservação de energia, tá? Então, a gente vai analisar o skatista em 2 pontos distintos. Vamos colocar ele aqui no ponto A, vamos chamar de ponto A o ponto mais alto, e no ponto B, que ele quer saber, né? Qual a máxima velocidade que o skatista, partindo do repouso, né? No ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo. Então, aqui é o ponto mais baixo. Então, ponto A e ponto B, vamos conservar essa energia. Então, a gente, pelo princípio da conservação da energia, a gente diz que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. O que é energia mecânica? Pessoal, a gente tem que relembrar que a energia mecânica em um ponto é o somatório da energia cinética com a energia potencial naquele ponto, né? Então, a gente tem que a energia cinética mais a energia potencial gravitacional no ponto A. No ponto A vai ser igual a energia cinética no ponto B mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Pessoal, energia cinética, ela é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, quando a gente tem velocidade associada no corpo, a gente tem energia cinética. Nesse caso, ele fala que a velocidade inicial é 0. Então, todo esse conjunto, toda a energia cinética no ponto A, ela vai para 0, tá? Não preciso nem fazer essa conta, não vou nem abrir. E a energia potencial gravitacional no ponto B ou em qualquer outro lugar é dado por massa vezes a gravidade ou vezes a altura, né? Então, aqui no ponto B, ele fala que ele passa com uma velocidade, né, que a gente inclusive quer determinar no ponto B, mas se ele partiu aqui do ponto A, que tem uma altura de 2,45 metros, se a gente considerar o referencial solo, quando ele chega no ponto B, ele vai diminuindo a velocidade até chegar a quê? Perdão, ele vai diminuindo a altura até chegar ao quê? Até chegar a 0. Então, se a altura é 0, né, por causa do referencial no ponto B, a minha energia potencial gravitacional no ponto B é 0. Então, vai ficar que a energia potencial gravitacional no ponto A vai ser igual à energia cinética no ponto B. Vamos abrir agora. mgh no ponto A vai ser igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, sendo que a velocidade é no ponto B. A massa, pessoal, ele não vai perder massa nem no ponto A e nem no ponto B, então a gente pode cortar, tá bom? A gravidade, ele pede para a gente considerar 10. A altura no ponto A, 2,45. A velocidade no ponto B é o que eu estou querendo saber, dividido por 2, tá bom? Então, pessoal, 2,45 vezes 10 vai dar 24,5. Vai ser igual a VB ao quadrado sobre 2. Multiplico o cruzado. Vou continuar aqui, só vou fazer uma linha de separação. Continuando. VB ao quadrado vai ser igual a 24,5, pessoal, vezes 2 vai dar 49. Então, VB vai ser igual a raiz de 49. VB vai ser igual a 7 metros por segundo. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. E aí, pessoal, bem tranquila essa questão, né? Dizem aí o que vocês acharam nos comentários, tá bom? Questão número 25. A questão diz assim: considere os textos a seguir sobre o campo magnético terrestre essencial para a manutenção da vida no planeta. O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Ao girar a uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido produz um campo magnético com 2 polos magnéticos opostos, próximos aos polos norte e sul geográficos, tá bom? Então, tem agora um outro trecho. O campo magnético do planeta, porém, não é estável, e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o físico e matemático alemão Carl Friedrich Gauss aferiu pela primeira vez a sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade vai diminuir,
a taxa de 17 nanotesla. Pessoal, nano, prefixo nano, tá? Já vou anotar aqui para vocês. Significa 10 elevado a menos 9, tá bom? Nanotesla. Tesla, pessoal, é uma unidade de medida de campo magnético, assim como Gauss também, né? É uma medida de campo magnético. Por um tempo utilizou-se muito Gauss, mas hoje a gente usa no sistema internacional o Tesla. Então, Tesla é uma medida de intensidade do campo magnético. Então, 17 nanotesla por ano, ou seja, diminui a uma taxa de 17 vezes 10 a menos 9 tesla por ano. O campo tem 66 mil nanotesla nos polos e 22 mil nanoteslas sobre uma faixa do hemisfério sul, que vai da África até a América do Sul. Ou seja, ele já está afirmando que no hemisfério sul é muito pequena, né? A taxa aqui do campo magnético, e na região dos polos, onde está o vermelho, né? É muito grande, ou seja, 66 mil nanotesla. É grande em termos, né, pessoal? Só comparando uma com a outra, porque quando se fala nano é pequeno, mas vamos lá. Lembrando que a escala aqui está em nanotesla, lembrando que o azul mais intenso é uma região com menor intensidade de campo magnético, e a região vermelha é a região com maior intensidade do campo magnético, tá? Então é só uma comparação aqui para a gente observar as cores e fazer a análise das alternativas, tá bom? Então, com base nos textos e na figura apresentada, pessoal, só esqueci de botar referência aqui, tá? Mas na prova vem direitinho as referências. E nos seus conhecimentos, é correto afirmar que vamos analisar todas as alternativas, tá bom, pessoal? A variação da intensidade do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 tesla? Bom, pessoal, aqui eu vou desenhar para vocês. Você não precisa saber exatamente onde fica a linha do Equador, só tem que lembrar mais ou menos, né? A linha do Equador, pessoal, é aquela linha horizontal que divide os hemisférios na horizontal, certo? Então, é só a gente analisar aqui na linha do Equador aproximadamente quais as cores que estão passando por aqui, né? Então, a gente tem na linha do Equador o azul clarinho, o azul bem mais escuro, tem um pouquinho aqui do verde indo para o amarelo, né? Então, nessa região aqui, que é a região da linha do Equador, ele está variando entre 20 mil e 40 mil nanotesla. Então, vamos escrever isso aqui. 20 mil, vou colocar uma seta aqui. 20 mil e 40 mil nanotesla. Se eu fosse fazer assim uma diferença, né, para poder fazer uma média aqui mais ou menos, seria entre 20 e 40 mil, ou seja, seria mais ou menos 20 mil nanotesla. Então, agora vamos abrir isso aqui. Pessoal, tem 4 zeros aqui. Então, eu vou escrever, ao invés de escrever 20 mil, eu vou escrever 2 vezes 10 à quarta. O nano, eu já falei para vocês que é 10 a menos 9, certo? Então, 2 vezes 10, repito a base, somos expoentes. 4 mais menos 9 vai dar menos 5 tesla. Mas ele está falando aqui na ordem de grandeza de 10 a menos 6. Isso daria 20 vezes 10 a menos 6 tesla, aproximadamente. Então, ele fala aqui, a variação final menos inicial, a gente fez aqui aproximadamente, do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10 a menos 6? Não, é maior, tá? Então, não é menor do que 10 a menos 6 tesla, tá bom? Então, B, ela é falsa, tá bom? Letra B. O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich? Bom, pessoal, vamos lá. Vou apagar do Equador que eu fiz aqui. Vou desenhar agora aproximadamente, tá, pessoal? Greenwich já é o inverso. A gente tem o Equador divide o polo na metade horizontal, Greenwich divide na metade vertical, tá bom? Só mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui não é aula de geografia, não, pelo amor de Deus. Só para a gente poder localizar o campo magnético aqui. O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich. Pessoal, se a gente olhar aqui durante o meridiano, ele passa pelo azul claro, ele passa pelo azul escuro, pelo amarelo, pelo verde, pelo vermelho, por todas as cores que estão aqui. Então, ele não é constante, ele muda em diversos pontos durante o meridiano. Tá bom, pessoal? Então, essa é falsa, tá bom? Essa aqui nem precisava localizar o meridiano. Se você olhar, ele está variando durante todo
todo o globo, né? Então vamos lá. O campo magnético terrestre é uniforme e esférico, tal como o campo gerado por um dipolo magnético? Pessoal, uniforme. Uniforme significa o quê? Padrão, igual. A gente está olhando aqui que ele muda durante todo o globo, né? Analisando aqui por várias cores. Então não é uniforme, não é padrão, falso também. Embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior na região dos polos, pessoal, região dos polos, aqui e aqui, realmente, e ele fala que na região dos polos ele tem, né, uma variação maior, né, na região dos polos. Esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências, sim. Na região do Brasil, na América do Sul, está azul escuro. Se a gente olhar aqui, é a menor variedade de intensidade do campo. Então, essa daqui é a mais provável que seja verdadeira. Vamos ver a última para a gente poder comparar. A geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática de cargas no núcleo interno do planeta. Pessoal, ele está falando aqui, você tem que ler o texto com atenção. O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, né? Então, ele fala sobre a velocidade, né, do movimento desse ferro líquido. E não, ele não está falando nada de distribuição estática de cargas no núcleo interno do planeta. Então, essa também é falsa. Então, a resposta é letra D. Tá bom, pessoal? Então, só fazer a análise das cores aqui, vamos ler novamente. Embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior na região dos polos, exatamente, ó, tudo vermelhinho, maior. Esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências, exatamente, do Brasil e adjacências, né, na América do Sul aqui, a região é muito menor. É a questão número 28. A questão diz assim: uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizados em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 gramas, já me fala a massa desse objeto, e volume de 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio, ao fundo da superfície. Então, ele está imerso no óleo, no líquido, que é a densidade, né, do óleo, e está preso por um fio, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação da tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. Então, a gente tem um gráfico aqui, densidade por temperatura, né, onde vai variando. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Olha que interessante. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão da corda, se anula é igual a... Pessoal, olha só, quando a gente vê problemas assim, que vai trabalhar, você já sabe que tem um corpo imerso no líquido, então você vai ter a força de impulso, você já sabe que vai ter que trabalhar com forças, né? Você tem massa, você tem força-peso, você tem um fio, você tem força de tração. Então, a gente tem que fazer o diagrama de forças, tá bom, pessoal? No corpo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tem problemas assim, a gente faz a análise das forças. Então, a gente tem um corpo que tem massa, ele tem a força-peso. Força-peso agindo sempre para baixo, tá bom? A gente tem a força-peso agindo para baixo. Bom, ok? A outra força que age nesse corpo, pessoal, a força de empuxo. O empuxo, pessoal, é sempre uma força contrária, né? Aquela força, pessoal, quando a gente está na piscina, a gente não se sente mais leve, não consegue flutuar com facilidade. É aquela força que age para cima, tá? Então, vamos desenhar ela aqui, ó, força de empuxo. O corpo está todo submerso nesse líquido, né? Então, a gente está com o volume máximo aí, imerso, tá bom? Então, é a força que age para cima no líquido. E aqui a gente tem uma força também, pessoal, chamada de força de tração, tá? A força de tração, ela age em direção ao centro do fio. Então, eu tenho uma tração aqui e tenho uma tração aqui vindo para cima, tá? Então, força de tração agindo para baixo.
Tá bom, pessoal? Então, tem uma força de tração aqui e uma força de tração aqui. Não me interessa porque eu só vou analisar as forças que estão agindo sobre o corpo, ok? Então, essas são as forças que estão agindo no meu corpo. Bom, pessoal, o que acontece? Ele está falando aqui que essa situação é uma situação de equilíbrio. Ele não fala que esse corpo M está em movimento para cima ou para baixo. Ele está em equilíbrio, onde quem está segurando ele é essa força de tração. Então, a gente tem que força resultante é igual a zero. O que é força resultante, pessoal? Força resultante é o somatório de todas as forças. Então, eu tenho que tração mais peso mais empuxo é igual a força resultante. Isso vetorialmente falando, tá? A gente não analisou os sinais, tá? Então, eu tenho duas forças para baixo e uma para cima. Bom, pessoal, então tração mais empuxo mais o peso igual a força resultante vetorialmente falando. Então, eu tenho duas forças para baixo e uma para cima. Quando a gente for analisar de forma escalar, eu vou ter que tração mais o peso, porque eu vou atribuir aqui para baixo. Vai ser o meu sentido positivo, menos o empuxo que está contrário, vai ser igual a zero, que a força resultante está em equilíbrio. Então, tração mais peso vai ser igual ao empuxo. Certo? Ah, mas eu não queria analisar assim através da força resultante. Eu queria analisar que eu tenho duas forças para baixo, tração mais peso, e ela tem que equilibrar com a força que está para cima. Tudo bem, tração mais peso igual ao empuxo, tá bom? É a mesma coisa, tá vendo? Então, se você quiser analisar pela força resultante, pode. Se quiser analisar quantas estão para baixo, quantas estão para cima e igualar, tá tudo bem também na situação de equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Tração mais peso igual a empuxo. Então, ele fala aqui que a tensão na corda se anula. O que se anula? Ser igual a zero, ou seja, isso aqui tem que ser zero. Então, ele fala que o peso tem que ser igual ao empuxo. Agora sim, eu consigo abrir essas equações e trabalhá-las para poder encontrar a densidade através dessa fórmula e, consequentemente, comparando pelo gráfico, eu descubro a temperatura. Peso, pessoal, é massa vezes a gravidade, tá? Ó, peso igual a massa vezes a gravidade, não pode esquecer. Empuxo, ele é dado pela densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá bom? Então, empuxo vai ser dVg. É importante você saber quando ele está falando de empuxo que a densidade aqui é do líquido e o volume é do corpo. A gravidade pode cortar com a gravidade, tá bom? Quem é a massa do corpo, pessoal? A massa do corpo é 18 gramas, só que eu não posso trabalhar, pessoal, nessas equações de força, unidades que não sejam do sistema internacional, então tem que converter para quilo. Então, 18 gramas é só dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que vai ser a mesma coisa que 18 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá bom? Porque 1 quilo é 1000 gramas. Então, eu vou botar aqui, eu gosto de trabalhar na potência de 10, pessoal, fica mais fácil, tá bom? Densidade do óleo é o que eu quero saber, porque quando eu descubro a densidade do líquido, eu venho aqui e comparo e encontro a temperatura que eu estou buscando. Volume do corpo. O volume, pessoal, ele me dá, que é 20 centímetros cúbicos. Pessoal, eu não posso trabalhar centímetros cúbicos, tá? Mesma coisa, tem que estar no sistema internacional. Para converter para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 6 metros cúbicos, tá bom? Então, a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6, tá bom? Só multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 6. A gravidade eu já cortei dos dois lados, então tá ótimo. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então a densidade do óleo vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. Densidade do óleo vai ser igual a 18 sobre 20, pessoal, 0,9. Repito, a base diminui os expoentes. Menos 3 menos 6, 10 ao cubo. Qual a unidade que saiu aqui, pessoal? Eu trabalhei tudo no sistema internacional. Então, vai sair em quilograma por metro cúbico.
Ah, mas ele queria aqui que a densidade, ó, no gráfico está em grama por centímetro cúbico. Então eu venho aqui, ó, e divido por 1000 ou divido por 10 ao cubo. Então a minha densidade do óleo vai ser igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? É a mesma coisa. Então, é isso aí. Bom, 0,9 gramas por centímetro cúbico. 0,9 gramas por centímetro cúbico está aqui. Equivale a quanto de temperatura? 150 graus. Então, pelo gráfico, qual a resposta? Resposta, letra D. 150, 0,9. Questão número 29. A questão diz assim: nas embalagens de lâmpadas de LED atuais está indicada uma temperatura de cor expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. A densidade de energia eletromagnética irradiada é função do comprimento de onda da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram ρlambda dividida pelo seu valor máximo, ρlambda máximo. O máximo de cada curva correspondente ao comprimento de onda predominante da luz irradiada. Pessoal, mesmo que vocês não lembrem da densidade de energia eletromagnética, vocês lembram do comprimento de onda. Então, o gráfico aqui, ó, no eixo X, estão vendo? Tem lambda, que é o comprimento de onda, que a gente consegue achar facilmente, e o ρ não tem problema, não precisa se preocupar com esse ρ aqui agora. Com base nessas informações, olha só, ele fala que o máximo de cada curva, o ponto máximo, tá vendo? Corresponde ao comprimento de onda predominante da luz irradiada. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação que a cor predominante seja amarela. Ou seja, a cor predominante amarela, ele me dá uma tabela aqui, ó. Ele tem uma frequência de 5 vezes 10 a 14. E ele me fala que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava. Se eu tenho velocidade, eu tenho frequência, é só lembrar da equação fundamental das ondas para poder calcular o meu comprimento de onda. Então vamos. Eu tenho que ver é igual a lambda vezes a frequência, onde V é a velocidade da onda em metros por segundo, lambda é o comprimento da onda em metros e F é a frequência da onda em hertz. Então, lembrando essa equação, problema resolvido. A velocidade, ele me fala que é 3 vezes 10 a oitava, comprimento de onda eu estou descobrindo, a frequência é 5 vezes 10 a 14, que a gente está falando da cor amarela. Lambda vai ser igual, quem está multiplicando passa dividindo, 3 vezes 10 a oitava dividido por 5 vezes 10 a 14. Lambda vai ser igual a 3 sobre 5, pessoal, dá 0,6. Repito a base e diminui os expoentes. 8 menos 14, menos 6 metros. Bom, então beleza, até aí tá legal. Pessoal, reparem só que o comprimento de onda no eixo X está em nanômetro. O que é nano? Nano é 10 a menos 9. Eu aqui encontrei a 10 a menos 6, então tenho que arrastar a vírgula, tá bom? Tenho que puxar a vírgula aqui para poder chegar a 10 a menos 9. Então, eu vou ter 600, 1, 2, 3, e vou botar aqui, ó, menos 9 metros. Então, 0,6 vai virar 600 e aqui mais 3 casas, mais não, menos, né? É mais em termos, né? Menos 6 com menos 3, menos 9 metros. Então, pessoal, eu sei que o meu comprimento de onda máximo para a luz amarela vai ser 600 vezes 10 a menos 9. Qual dos gráficos, pessoal, vai ter 600 no pico máximo em relação ao eixo X? Aqui ele não está falando de 600, mas eu sei que entre 400 e 800 eu sei quem está aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, na letra B, na letra A, aqui, ó, está menor que 400, então não é. Né? Não é.
Aqui a gente tem que está no 400, também não é. Aqui, 400 para 800, aqui, aqui ó, vai estar de 200 e 200, né? Aqui é 200, aqui é 400, aqui é 600, 800, 1000, 1200. Então, o ponto máximo no lambda aqui, ó, no gráfico da letra C, é 600. Então, a minha resposta é letra C. Vamos ver as outras só de curiosidade? Ponto máximo está acima de 800, ponto máximo está acima, não, está em 1200, né? Muito acima do que nós encontramos. Então, a resposta é letra C. Tá bom, pessoal? A questão número 38. A questão diz assim: os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. Por outro lado, Einstein introduziu em 1905 o conceito de fóton, em que cada componente monocromática de frequência f da radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas sem massa, cada qual com energia hf, sendo h aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. A constante de Planck. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética nas faixas dos raios-x por alvos de elementos leves, como grafite. Então, está aqui a fonte. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que a radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório? Não, pessoal. Eu não sei se vocês já estudaram, né? É importante dar uma olhadinha básica, né, em física moderna, mas a luz ela tem um comportamento que a gente chama de comportamento dual, né? Ora onda, ora partícula. E isso é falado aqui no texto. Tá? Então, se você ler o texto, mesmo que você não tenha estudado com muito detalhe, a gente sabe que ela não apresenta somente um comportamento ondulatório. Essas palavras somente, elas geralmente eliminam, né? Eliminam essas alternativas, né? Porque elas restringem muito. Então, a radiação eletromagnética, ela não apresenta somente comportamento ondulatório. Ela tem um comportamento dual, comportamento de dualidade onda-partícula, tá bom? Então, letra B. Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x... Então, vou botar aqui falso. Os experimentos de Compton mostraram que os feixes de raio-x exibem comportamento corpuscular. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios-x. Verdadeira. Ele está falando aqui no texto, pessoal, que ele está falando de partículas, comportamento corpuscular, tá bom? Letra C. A energia de um fóton independente do seu comprimento, a energia de um fóton independe do seu comprimento de onda. Ele fala aqui, pessoal, que a energia é igual a HF, certo? Então, a energia depende da frequência, certo? Então, ela independe do comprimento de onda. Se velocidade da onda é lambda vezes a frequência, o comprimento da onda tem a ver com a frequência, certo? Então, ela depende, não é que ela independe, ela depende, tá? Letra D. Vamos lá. A hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com os resultados experimentais. Jesus, mas ele fala lá em cima que está de acordo. A hipótese da natureza corpuscular, né? Está falando das partículas. Então, ele falou que a hipótese da existência de fótons teve ampla aceitação com os experimentos de Compton. Então, ela está de acordo com os resultados experimentais. E letra E. Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência deveriam estar incorretos. Não, pessoal, em nenhum momento ele falou que os outros experimentos estavam incorretos. Ele quis mostrar as possibilidades do comportamento das partículas, né? Que ele não vai deixar de ser onda, porque ele tem um comportamento dual. Ele pode ter comportamento partícula-onda, tá bom? Então não tem essa de... Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz estão incorretos. Não. Então, a resposta, pessoal, é letra B. Vou ler de novo.
Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raio-x exibem um comportamento corpuscular. Ele fala isso aqui no texto. Tá bom, pessoal? É isso. A questão número 41. A questão diz assim: um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Adiabaticamente, pessoal, é quando não há trocas de calor com o meio externo. E com pressão você tem uma redução do volume, né? O volume final ele é menor que o volume inicial. Então, uma compressão. E já quando o gás é aquecido isovolumetricamente, iso vem de constante, volumetricamente de volume, então volume constante. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática, ou seja, o seu volume é aumentado, né? O volume final é maior que o inicial, e adiabática, que não há troca de calor com o meio externo. E finalmente, na quarta etapa e última, há um resfriamento isovolumétrico, ou seja, com volume constante também. Assinale a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica. É uma máquina térmica, né? Você já deve ter estudado aí na segunda lei da termodinâmica, na primeira lei, né? No plano pressão versus volume. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar assim o que a gente já pode descartar aqui para a gente ficar com menos opções para analisar, ok? Vou botar vermelho aqui para poder cortar. Pessoal, ele fala aqui já no início que são 4 etapas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse aqui não serve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, já eliminei a C. Ele fala primeiro, na primeira etapa, que o gás é comprimido adiabaticamente. Ou seja, o volume final é menor que o inicial. Já na segunda etapa, ele fala que o gás é aquecido isovolumetricamente. E na terceira etapa, ele fala que ele sofre uma expansão adiabática. E na quarta e última, há um resfriamento isovolumétrico. Bom, pessoal, por que eu coloquei aqui do lado? Para a gente analisar cada etapa, né? Acho que ficar. Bom, pessoal, é o seguinte. Então, todas têm 4 etapas. Quando ele fala que isovolumetricamente, iso, como eu falei, vem de constante, e volumetricamente de volume. Então, volume constante, ou seja, o volume tem que permanecer o mesmo todo o tempo. Volume constante, é uma reta vertical no gráfico PV, volume constante. Então, realmente, eu tenho 12 processos com volume constante, beleza. Mas, pessoal, ele fala aqui, só de você observar, quando a gente fala de adiabaticamente ou isotérmica, tem que aparecer uma hipérbole no gráfico PV. O gráfico é PV. Então, tem que aparecer uma hipérbole nesse gráfico, né? Então, o que acontece aqui? Reta. Não tem hipérboles desses gráficos. Aqui tem. Eu tenho uma, eu tenho duas. Eu tenho duas hipérboles. Então, quando a gente fala adiabaticamente ou de forma isotérmica, essas retas aqui, ó, por que é isso aqui? Que transformação é essa? Pressão constante. A pressão é a mesma, né? E o volume está expandindo ou contraindo. Aqui a gente tem que analisar aqui o sentido do ciclo. Mas olha só, a pressão aqui nesse ponto, quer ver? Vamos botar aqui um exemplo, tá? Exemplo. Fosse 1 atm. Então, é 1 atm aqui, 1 atm aqui, 1.
Se aqui fosse meio. Ou seja, essas duas transformações aqui são isobáricas, que nós chamamos, e não adiabática. A pressão é constante e não quer dizer que não há troca de calor com o meio externo. Então não pode ser nem este, deixa eu só apagar aqui, que eu escrevi aqui, depois tirar print e não ficar muita bagunça, né? Então não pode ser esse, porque eu tenho duas isobáricas e duas isovolumétricas, e aqui eu tenho duas isobáricas e duas isovolumétricas, beleza. Então já eliminei mais duas já para analisar. Ficou somente a A e a D. Ótimo. Então agora, pessoal, eu vou começar a fazer a análise do sentido, tá? Repara que aqui, ó, no sentido, ó, horário, e aqui no sentido anti-horário, tá bom? É isso que a gente tem que analisar. Então vamos analisar primeiro a letra A. Vamos colocar aqui, como ele está nesse sentido, a setinha está aqui para cima. Vamos colocar que ele começa aqui. É uma compressão adiabática. Sim, é uma hipérbole, é uma adiabática. Compressão. Eu não posso afirmar 100% que é uma adiabática porque é uma hipérbole, mas é uma possibilidade, tá, pessoal? Então ela não vai ser isobárica no gráfico PV. Mas nesse caso aqui é uma adiabática, tá? Então, uma adiabática, beleza, uma compressão, porque o V2, ó, tá diminuindo para V1, né? O volume 1 é menor, o volume 2 é maior que V1. Então, eu tenho uma compressão. O 2 é um aquecimento isovolumétrico? Sim, uma isovolumétrica. Beleza. A 3, tô seguindo o ciclo, tá, pessoal? Porque ele tá girando, ó, assim. Na 3, é uma expansão adiabática? Sim, ó, o volume está aumentando. Olha o comportamento da curva aqui, é da adiabática, beleza? E 4, resfriamento isovolumétrico, beleza? Resposta é letra A. Mas vamos analisar por que não pode ser a D? Aqui, pessoal, ó, o sentido é anti-horário, tá? Então vamos colocar que a 1 comece aqui, né? Porque a gente tem que falar de compressão adiabática, certo? Aí aqui, ó, já não seria um aquecimento isovolumétrico, a pressão está diminuindo, mas tá bom. Aqui já seria 4, né? Seria um resfriamento isovolumétrico. Então aqui está errado, já está fora de ordem, aqui seria 4. Ó, aqui seria 3, que seria uma expansão adiabática, e aqui seria a 2. Está totalmente invertido, fora de ordem, então não. Tá, pessoal? Então a resposta aqui é a letra A, onde eu tenho um ciclo com duas isovolumétricas, duas adiabáticas, no sentido certinho, ó. Compressão adiabática, aquecimento isovolumétrico, expansão adiabática, resfriamento isovolumétrico, tudo na ordem certinho, tá bom? Resposta letra A. Bom, pessoal, é isso. Se você... Número 42, a questão diz assim: para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente, 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha com 1 litro de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Então, eu pego esse copo, né, com esse líquido quente e coloco numa vasilha com 1 litro de água a temperatura ambiente. Espero que entrem em equilíbrio térmico. Aí eu vou tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água a temperatura ambiente. Então ele vai tirar esse copo, vai trocar essa água, vai colocar outra água a temperatura ambiente de novo. Colocar o copo em contato com a água nova e esperar que entrem numa nova situação de equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água do copo vai ser aproximadamente... Aí ele pede para você também considerar apenas as trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha, desprezando quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente, né? Já facilita bastante. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem que relembrar o conceito de equilíbrio térmico. Cai muito nas provas de vestibulares, é um conceito que você não pode deixar de estudar. O somatório da quantidade de calor do sistema vai ter que ser igual a 0.
ou Q cedido igual a menos Q recebido, tá bom? Eu gosto de usar isso daqui, porque mesmo que eu tiver vários elementos aqui interagindo, eu somo a quantidade de calor e igual a zero. Então aqui eu vou ter a quantidade de calor do copo, né, trocando quantidade de calor com a vasilha, lembrando que não há alteração de estado físico, né? Se não há alteração de estado físico, eu vou ter apenas alteração de temperatura, então eu vou estar falando de uma quantidade de calor sensível, que é MC delta θ. Nesse caso aqui, como não há mudança de fase, né, então eu não vou ter o latente, só vou ter esse calor sensível sendo trocado aqui entre o copo e a vasilha, tá bom? Então, Q do copo vai ser MC delta θ do copo mais MC delta θ da vasilha. Isso tudo vai ter que ser igual a zero. Bom, vamos fazer aqui a primeira etapa, tá, pessoal? Que ele fala que é colocado num litro de água, né? Então, essa situação aqui, 250 ml de água fervente. Então, eu tenho a massa do copo, né? A massa dentro do copo. Vou botar a massa de C igual a 250 ml. Lembrando, pessoal, que 1 ml é aproximadamente 1 grama. Quando a gente está falando de água, tá bom? Por causa da densidade. Então, posso considerar aqui 250 gramas, tá? Se eu quiser botar gramas, não tem problema. Temperatura inicial, 100 graus, que está fervendo, certo? Aí eu vou vir aqui com a massa da vasilha. Eu vou botar como se fosse da vasilha, mas é água, tá? A massa de água dentro da vasilha é 1 litro, né? 1 litro é o quê, pessoal? 1000 gramas, certo? 1000 gramas. 1000 gramas é 1000 ml, então posso trabalhar como grama, como ml aqui, não tem problema nenhum. Então, a massa e a temperatura. A temperatura inicial aqui da água vai ser 25 graus Celsius, certo? Nessa primeira situação aqui. Então, eu vou fazer aqui como se fosse uma primeira parte, tá, pessoal? Isso aqui é a primeira parte, que corresponde a essa situação aqui. Então, no copo eu tenho 250 gramas de água, que é 250 ml. O C da água, pessoal, o C da água é sempre 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Isso aqui provavelmente esse dado, se não foi dado aqui na prova, foi dado lá no início, tá? Depois você dê uma olhadinha, que geralmente esses dados fixos, eles costumam fornecer. Então, o C da água é 1. O delta θ do copo, temperatura final do copo, não sei, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do copo, 100. Beleza, que ele me fala que a temperatura inicial é a da água fervente. Mais a massa da água, que ele vai ter contato, 1000 gramas. O C da água continua sendo 1 caloria por grama grau Celsius, tá? 25. Temperatura de equilíbrio no final é sempre a mesma para os dois, tá? Porque os dois vão entrar em equilíbrio térmico, tendo a mesma temperatura final. Menos 25. Temperatura delta θ, pessoal, só lembrando aqui, delta θ é temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Então, a gente está descobrindo a final de equilíbrio, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, venho aqui, multiplico, tá? Vou fazer a multiplicação aqui. 250 θe menos 250 vezes 100 é 250, 2 zerinhos, 25.000. Mais 1000 vezes 1 vezes θe vai dar 1000 θe. 1000 vezes 1 vezes 25 vai dar 25 com 1, 2, 3. Também 25.000, igual a zero. Então, vai ficar como aqui, pessoal? Menos 25.000. Com menos 25.000 vai dar menos 50.000. Mais 1000 θe mais 250 θe vai dar mais 1250 θe. Isso tudo tem que ser igual a zero. Vou passar o menos 50 para cá, positivo, tá? Tá negativo, vai para o outro lado positivo. Vou cortar um zero com um zero daqui. θe vai ser igual, cá multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 5.000 dividido por 125. Então, θe
vai ser igual a 40 graus Celsius. Pessoal, só que o problema não acabou. Muitos alunos vão lá e tchum, já marca aqui 40 graus Celsius por ter nas opções. A gente tem que olhar com atenção, porque ele quer após o processo 4. A gente fez aqui até o processo 2, tá? Então agora a gente vai fazer, vou até botar de preto para mudar um pouquinho, a segunda parte. É a mesma coisa, pessoal. Somatório da quantidade de calor igual a zero. Vai ser o Q do copo mais o Q da vasilha igual a zero. A mesma coisa. Só que a diferença é que agora, pessoal, a temperatura final vai ser diferente, né? A minha temperatura inicial do copo, porque ele vai tirar o copo, ele vai trocar aquela água que ficou a 40 e vai botar mais outra quantidade de água a 25, mais 1 litro de água a 25, tá? Então, o que vai ter agora na situação 2? A massa da água continua a mesma, só que a temperatura inicial da água não é mais 100, ela já chegou na temperatura de equilíbrio a 40. Então, é isso que vai ser o meu diferencial. MC delta θ do copo mais MC delta θ da vasilha. E isso tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Quem é a massa de água no copo? 250, continua a mesma. O C da água é sempre o mesmo, 1. Temperatura final, essa é a minha nova temperatura de equilíbrio que eu não sei. Menos a temperatura inicial, agora vai ser 40 graus, porque não é mais água fervente, já vai ter passado por esse processo. Mais, agora ele quer um novo litro de água, ou seja, mais 1000 gramas de água, vezes o C da água, vezes a temperatura final da nova vasilha, que eu não sei, a de equilíbrio, menos a inicial, que é uma nova vasilha de água, a temperatura ambiente, 25. Agora sim, continuo fazendo as mesmas contas. 250 θ'E, menos, aí vai dar aqui, 250 vezes 40 vai dar 10.000. 10.000. Mais 1000 vezes 1 vezes θE, 1000 θE linha. Estou botando linha para diferenciar aqui, tá bom? Menos 25, 1, 2, 3, 25.000, igual a zero. Então, aqui eu tenho menos 10.000 com menos 25.000, menos 35.000. Mais 1000 θE com mais 250 θE, 1250 θE', igual a zero. Tá menos, jogo para o outro lado, positivo. Corta um zero, corta um zero. Vai ser 3.500 dividido por 125. θE' vai ser igual a 28 graus Celsius. Agora sim, pessoal, resposta letra B, após o quarto processo. Tá bom, pessoal? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. É o número 43. A questão diz assim: um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, okay? Contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão. Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nas quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo, ou seja, os grãos de areia tendem a se depositar na região que nós chamamos de nós, tá bom? Aqui, ó, por exemplo,
aqui é um nó. Porque nessa região aqui, ó, tá bom? Essa região que ele está falando, que o deslocamento transversal da canaleta é nulo. Que uma onda estacionária, pessoal, ela tem essa ilusão que parece que ela está parada, mas ela está em vibração. Tá vendo? Hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo. Então, os únicos pontos aqui que não tem deslocamento são os chamados que nós chamamos de nós, tá bom? Nós. O comprimento de onda, para quem não lembra, é a distância de uma crista a outra crista, ou de um vale a outro vale, ou entre dois nós não consecutivos, né? Então, esse nó aqui não é o próximo que se segue, a distância daqui até aqui, é meio comprimento de onda. Para ter um comprimento de onda, eu preciso ter mais a distância de mais um nó, tá bom? Então, o que eu estou querendo saber, qual é o comprimento de onda, ou seja, qual é a distância entre dois nós não consecutivos, tá bom? Porque aqui, os grãos de areia, que essa região aqui, tem vários grãos de areia, mas essas regiões que estão aqui mais acumuladas são aonde estão os nós. Então, o que acontece? Se eu fizer daqui até aqui, é como se eu fizesse daqui até aqui, ou seja, só meio comprimento de onda, mas não, eu quero de um nó ao outro nó, tá? Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Bom, pessoal, a gente pode pegar aqui várias regiões de exemplo. Por exemplo, vamos fazer aqui. Você concorda que entre 0 e 2, a onda, essa é que é uma régua. Então, entre 0 e 2, aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, né? Eu vou terminar aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza. Então, pessoal, olha só. Vou pegar aqui. Se eu pegar dessa região aqui até aqui, ó, eu vou ter meio lambda. Eu não quero. Eu quero entre dois nós, a distância entre dois nós não consecutivos, que daqui até aqui é meio lambda mais meio lambda. Então, eu tenho aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente, isso aqui começando no 1, e indo até onde? Aproximadamente, tá, pessoal? Ele fala aproximadamente, até o 8. Então, quanto que vale essa distância aqui? O meu ΔS aqui vai ser quanto? O meu lambda? 8 menos 1, aproximadamente 7, né? Beleza, mas eu não queria fazer daqui não, queria pegar outro trecho. Então, vamos ver outro trecho. Vamos pensar aqui. Vamos pegar aqui do 4 até... Lembra que não pode ser sucessivo? Então, vamos pegar aqui do 4 até esse daqui, ó. Até o 11, né? Porque ele está começando aqui no 11. Pode ser aqui também. 11 menos 4 vai dar 7. Agora, não, eu quero outra região. Eu quero pegar do 11, da onde ele começa, até o 18. 18 menos 11, 7. Tá vendo? O padrão é o mesmo. Então, o meu comprimento de onda está na ordem próxima ao 7. Ou seja, qual vai ser a minha resposta? Resposta letra C. 6.8. 5.1 está muito distante de 7. 1.2 nem se fala. 11.3 nem se fala. 18.1 nem se fala. O que acontece? Ele considerou aqui como as marcações milimétricas, que tem 0,2 em cada um aqui. Então, ele considerou começando um pouquinho depois do 1, por exemplo, começando no 1,2, no 3,8. Então, ele considerou assim para confundir mesmo, porque ele quer a melhor aproximação. Então, se você só arredondasse mesmo, botasse do 1 ao 8, ou do 4 ao 11, ou do 11 ao 18, você já conseguiria ver que o seu lambda é aproximadamente 7. Tá? Aproximadamente, desculpa. Aproximadamente 7, tá? Porque ele não está começando exatamente, os grãos de areia tão grossos ali, né? Então tem um erro, né? Ainda mais quando a gente está se falando de réguas, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal
compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.